O julgamento de Caim, o primeiro tribunal da história. A terra absorveu algo que nunca havia recebido outrora, sangue humano derramado por outro humano, e pela primeira vez na história, o solo tornou-se testemunha. O que Caim ignorava é que aquele líquido rubro não permaneceria em silêncio. Ele clamaria. E o Criador do universo ouviria cada gota. Não havia juízes togados, não havia tribunal de pedra, não havia multidão aguardando o veredicto. Todavia, ali, naquele campo silente, ocorreria o julgamento mais importante que a humanidade jamais testemunharia. Antes de prosseguirdes com este vídeo, desejais fortalecer vossa vida de oração e ainda auxiliar nosso canal a crescer? Preparei um material com mais de 50 orações especiais para vos guiar. Clicai no link da descrição e ajudai nosso projeto a divulgar a palavra de Cristo. Considerai o cenário. O mundo possuía apenas uma geração humana além de Adão e Eva. A população inteira do planeta provavelmente não excedia algumas dezenas de pessoas. Não existiam cidades, não existiam leis escritas, não existiam sistemas de justiça concebidos por homens. A própria ideia de assassinato era inédita. Ninguém havia perecido por violência anteriormente. A morte até aquele momento era apenas uma sentença abstrata pronunciada no Éden, uma consequência remota do pecado original que ainda não se manifestara em toda sua brutalidade. E então, em um único ato, Caim rasgou o véu. Ele transformou a morte em algo concreto, tangível, provocado. Ele inaugurou uma era que jamais se encerraria. O livro de Gênesis registra este acontecimento no capítulo 4, poucos versículos após a expulsão do paraíso. A proximidade narrativa não é acidental. O texto sagrado demonstra uma progressão. Primeiro o pecado adentra ao mundo através da desobediência. Depois ele se multiplica através da violência. O que se iniciou com um fruto proibido, findou com sangue no solo. A celeridade dessa degeneração é assombrosa. Bastou uma geração para que a humanidade transitasse da transgressão ao homicídio. Caim nasceu em circunstâncias únicas. Ele foi o primeiro ser humano a ser gerado naturalmente, o primeiro a perpassar o processo de gestação, o primeiro a experienciar o nascimento. Antes dele, apenas Adão e Eva existiam, e ambos haviam sido criados diretamente por Deus. Caim representava algo novo, a continuidade natural da espécie. Eva reconheceu tal fato ao declarar, segundo Gênesis 4, versículo 1, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O próprio nome Caim deriva de um vocábulo hebraico relacionado a adquirir ou obter. Ele era, literalmente, a primeira aquisição humana através da reprodução. Abel veio a posteriori. Seu nome carrega um significado completamente distinto. Em hebraico, Abel conecta-se à ideia de sopro, vapor ou fragilidade. Alguns estudiosos sugerem que o nome antecipa seu destino breve. Outros veem nele uma reflexão sobre a natureza passageira da vida. Há algo profundamente melancólico nessa nomenclatura, como se Eva, ao nomear seu segundo filho, já intuísse a brevidade que marcaria sua existência terrena. Quantos anos os dois irmãos conviveram antes do desfecho trágico? O texto bíblico não especifica, mas a tradição judaica sugere que ambos já eram adultos maduros, possivelmente com décadas de idade. Naquele mundo primitivo, onde a longevidade humana ainda alcançava séculos, Caim e Abel tiveram tempo suficiente para desenvolver suas habilidades, estabelecer suas rotinas e forjar seus caracteres. Não foi um conflito entre crianças impulsivas. Foi uma decisão calculada de um homem formado. De qualquer forma, os dois irmãos cresceram juntos, compartilhando os mesmos progenitores, a mesma história familiar, as mesmas instruções sobre o Criador. Ouviram as mesmas narrativas sobre o Éden perdido, sobre a serpente enganadora, sobre a promessa de uma semente que esmagaria a cabeça do mal. Respiraram o mesmo ar, caminharam pela mesma terra, contemplaram o mesmo céu e, ainda assim, tomaram caminhos radicalmente distintos. A divisão de trabalho entre eles refletia as duas atividades fundamentais da sobrevivência humana primitiva.
Caim lavrava o solo, extraindo alimento da terra através de esforço contínuo. Abel pastoreava ovelhas, cuidando de animais que forneciam leite, lã e carne. Ambas as ocupações eram dignas, ambas eram necessárias, ambas exigiam dedicação. Não havia, em princípio, superioridade de uma sobre a outra. O conflito não nasceu do trabalho em si, mas do que ocorreu quando os dois decidiram apresentar ofertas ao Senhor. O texto bíblico não explica como Caim e Abel aprenderam sobre sacrifícios. Alguns intérpretes creem que Adão transmitiu essa prática, possivelmente baseada no momento em que Deus providenciou vestimentas de pele para cobrir a nudez do casal após a queda. Outros sugerem uma revelação direta. O que o texto torna manifesto é que ambos os filhos conheciam a necessidade de oferecer algo ao Criador, e ambos trouxeram o que possuíam. Caim apresentou frutos da terra. Abel trouxe primogênitos do seu rebanho, especificamente das gorduras, indicando as melhores porções. A resposta divina foi imediata e desigual. Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e sua oferta. Essa distinção gerou séculos de debates teológicos. Por que a rejeição? Algumas interpretações focam no conteúdo da oferta. O sacrifício animal envolvia derramamento de sangue, antecipando simbolicamente a expiação que viria através de Cristo. A oferta vegetal, embora legítima em outros contextos, não carregava esse elemento. Outras interpretações enfatizam a atitude do ofertante. O texto destaca que Abel trouxe as primícias e as gorduras, sugerindo zelo na seleção. Sobre Caim, não há essa especificação. Talvez ele tenha trazido sobras, frutos comuns, uma oferta sem consideração especial. Mas a interpretação mais profunda perscruta o coração. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, afirma que foi pela fé que Abel ofereceu sacrifício superior. Isso sugere que a diferença não residia apenas no objeto apresentado, mas na postura interior de quem apresentava. Abel creu, Caim apenas cumpriu um ritual. Abel adorou. Caim apenas executou uma obrigação. A forma externa era semelhante. A realidade interna era oposta. O que ocorre no íntimo de alguém quando sua oferta é rejeitada enquanto a do outro é aceita? Considerai a situação de Caim naquele momento. Ele era o primogênito. Em culturas antigas, essa posição carregava honra especial, direitos de herança ampliados, expectativa de liderança familiar. E agora, diante do próprio Deus, ele vê seu irmão mais novo recebendo aprovação enquanto ele é ignorado. O texto descreve sua reação com precisão. Seu semblante descaiu e ele ficou irado. Irado. A palavra hebraica indica uma ira intensa, um fogo interno que consome. Caim não ficou apenas desapontado ou triste. Ele ardeu, e esse fogo encontrou um alvo. Não a si mesmo, não suas próprias falhas, mas seu irmão. O ressentimento começou a vicejar como uma planta venenosa regada diariamente pelo orgulho ferido. Mas aqui surge o elemento mais impressionante de toda a narrativa. Antes que qualquer violência ocorresse, Deus interveio diretamente. Ele não aguardou o crime para então julgar. Ele tentou prevenir. Ele falou com Caim pessoalmente, oferecendo orientação clara. Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Dimensionai isto. O Criador do universo, aquele que formou galáxias e estabeleceu as leis da física, pausou para conversar individualmente com um agricultor amargurado. Não com trovões de condenação, mas com perguntas que convidavam à reflexão. Não com sentença imediata, mas com aviso misericordioso. Deus estava oferecendo a Caim uma saída. Estava demonstrando que ainda havia tempo para mudar de direção. Estava revelando que o pecado era como um predador agachado à porta, pronto para atacar, mas que poderia ser dominado. A imagem é extraordinária. O pecado personificado como uma fera espreita, aguardando o momento de vulnerabilidade para saltar.
E o ser humano, mesmo após a queda, ainda capaz de resistir, ainda dotado de capacidade moral para escolher o bem. Caim não era uma vítima indefesa de impulsos incontroláveis. Ele possuía agência, ele possuía aviso, ele possuía escolha. E escolheu ignorar tudo. O texto seguinte é breve e devastador. Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Não há detalhes sobre a arma utilizada. Não há descrição do método. Não há registro das últimas palavras de Abel ou dos pensamentos finais de Caim antes do ato. O texto simplesmente constata o fato com uma economia de palavras que amplifica o horror. Alguns comentaristas antigos tentaram preencher as lacunas. O Targum de Jerusalém sugere que houve uma discussão teológica entre os irmãos antes da violência. Caim teria questionado a justiça divina, negado a ressurreição e desafiado a existência de julgamento futuro. Abel teria defendido a fé, testemunhado sobre a bondade de Deus e recusado aceitar a amargura do irmão. A conversa teria escalado até se tornar confronto físico. Outros textos judaicos imaginam diferentes cenários. Alguns descrevem Caim utilizando uma pedra. Outros mencionam um instrumento agrícola, talvez uma enxada ou ferramenta de cultivo. A ironia seria afiada. O mesmo implemento usado para trabalhar a terra que produzia ofertas rejeitadas seria transformado em arma contra aquele cuja oferta foi aceita. No campo. O local escolhido não foi acidental. Caim conduziu Abel para longe, para um espaço aberto onde não haveria interrupções. Foi um ato calculado, não um impulso momentâneo de fúria descontrolada. Houve planejamento, houve convite, houve deslocamento até o lugar adequado, e então houve execução. A primeira morte violenta da história ocorreu entre irmãos, não entre inimigos de tribos rivais, não entre estranhos disputando recursos, não entre nações em guerra. Ocorreu dentro do núcleo mais íntimo possível, a família. E mais que isso, ocorreu motivada não por necessidade de sobrevivência, mas por inveja espiritual. Caim não matou Abel por alimento, território ou autodefesa. Matou porque a adoração de Abel foi aceita e a sua foi rejeitada. O primeiro homicídio teve raiz religiosa. Desde o princípio, a humanidade demonstrou sua capacidade de distorcer até mesmo os impulsos mais sagrados em justificativas para a violência. O silêncio que se seguiu deve ter sido absoluto. Imaginai Caim ali, de pé, fitando o corpo inerte do irmão. O sangue escorrendo para a terra que ele mesmo costumava cultivar, a respiração acelerada, as mãos talvez tremendo, o suor misturado com poeira, o peso do que acabara de perpetrar começando a penetrar sua consciência, a realidade do ato irreversível se solidificando lentamente. Não havia como desfazer, não havia como retroceder. Abel estava morto, e o mundo nunca mais seria o mesmo. E então veio a voz. Onde está Abel, teu irmão? A pergunta divina ecoa através dos milênios como um dos momentos mais carregados da Escritura. Deus não perguntou porque não sabia. Deus perguntou para conceder a Caim a oportunidade de confessar, de quebrantar-se, de reconhecer. Era a mesma dinâmica do Éden quando Deus perguntou a Adão: onde estás após a queda? Perguntas divinas não buscam informação, buscam confissão. A resposta de Caim revela o endurecimento completo de seu coração. Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Em uma única frase, ele combinou mentira e desafio. Mentira porque sabia exatamente onde Abel estava. Desafio porque questionou a própria responsabilidade fraternal. A pergunta retórica sugeria que cuidar do irmão não era sua obrigação, que cada um deveria responder por si mesmo, que laços de sangue não implicavam deveres de proteção. Deus não aceitou a evasiva. Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. A imagem é poeticamente brutal. O sangue derramado não permaneceu em silêncio. Ele clamou. O verbo hebraico indica um grito intenso, um clamor que exige resposta. A terra,
que recebeu aquele líquido vital contra sua natureza original, tornou-se amplificadora da injustiça. O próprio solo transformou-se em testemunha de acusação. Aqui o julgamento formal se inicia. Não há necessidade de investigação, coleta de provas ou depoimentos. O juiz é onisciente. Ele viu tudo, ouviu tudo, conhece cada detalhe e agora pronuncia a sentença com autoridade absoluta. Agora és maldito desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. A punição atinge Caim exatamente no centro de sua identidade. Ele era lavrador. Sua vida, sua função, seu propósito giravam em torno do cultivo do solo. E agora, esse mesmo solo se voltaria contra ele. A terra que bebeu o sangue de Abel não produziria mais para seu assassino. Os campos que antes respondiam ao seu labor agora seriam estéreis sob suas mãos. A maldição era precisa, cirúrgica, devastadora. Mas havia mais. Caim seria fugitivo e errante. A estabilidade do agricultor sedentário seria substituída pela instabilidade do nômade perpétuo. Ele nunca mais teria lugar fixo, nunca mais construiria raízes, nunca mais experienciaria a segurança de um lar permanente. Sua vida seria marcada pelo deslocamento constante, pela fuga sem fim, pela ausência de pertencimento. A reação de Caim surpreende por sua natureza. Ele não expressa arrependimento pelo assassinato, não roga perdão pela violência cometida, não demonstra remorso pela vida ceifada. Em vez disso, reclama da severidade da punição. É maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Eis que me lanças hoje da face da terra, e da tua face serei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Observai o que preocupa Caim. Primeiro, o afastamento da terra que era sua fonte de sustento. Segundo, o afastamento da presença de Deus, o que ele, curiosamente, ainda valoriza mesmo após rejeitar seus conselhos. Terceiro, o medo de ser morto por outrem. Ele teme sofrer o mesmo destino que impôs a Abel. A ironia é quase palpável. O assassino agora treme diante da possibilidade de ser assassinado. E é neste ponto que a narrativa toma um rumo inesperado. Deus não apenas ouve a preocupação de Caim, mas responde com uma medida de proteção. Portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E então, coloca nele um sinal, uma marca que serviria como aviso a todos que o encontrassem. Como é possível? O primeiro assassino da história recebe proteção divina. O homem que ignorou avisos claros, que matou o próprio irmão, que mentiu perante Deus, que não demonstrou arrependimento, esse homem é protegido da vingança. A marca de Caim é um dos elementos mais debatidos de toda a Escritura. O texto hebraico utiliza a palavra ot, que significa sinal ou marca, mas não especifica sua natureza. Ao longo da história, surgiram inúmeras interpretações. Alguns imaginaram uma marca física visível, como uma cicatriz na fronte ou uma mudança na coloração da pele. Outros propuseram alterações corporais mais dramáticas, como tremores constantes ou uma aparência distintiva. Há quem sugira que não era uma marca no corpo, mas um sinal externo, como um emblema ou símbolo que ele carregava. O livro de Jubileus, texto judaico intertestamentário, descreve Caim sendo eventualmente morto por sua própria casa caindo sobre ele. Segundo essa tradição, ele viveu atormentado, incapaz de encontrar paz verdadeira, apesar da proteção contra a violência externa. A marca o preservava da morte, mas não do tormento interior. Cada dia era um lembrete do sangue derramado. Cada noite trazia memórias do irmão caído. Interpretações mais espirituais entendem a marca como uma declaração divina conhecida por todos, uma espécie de proteção sobrenatural que faria qualquer agressor potencial recuar por temor de Deus. A ameaça de vingança multiplicada por 7 indicava consequências severas para quem ousasse tocar no marcado. A marca funcionava simultaneamente como lembrete do crime e como escudo contra a retribuição humana.
Era estigma e salvaguarda ao mesmo tempo. Vergonha visível e garantia de sobrevivência. Uma combinação que tornava a existência de Caim particularmente complexa. O que isso revela sobre a justiça divina? Primeiro, que Deus não opera segundo padrões humanos de proporcionalidade simples. A pena de morte, que pareceria a resposta natural para um assassinato, não foi aplicada. Segundo, que a misericórdia divina pode estender-se mesmo aos mais indignos, não anulando a punição, mas limitando suas consequências extremas. Terceiro, que Deus assumiu para si o direito de executar vingança, retirando-o das mãos humanas. Ninguém estava autorizado a fazer justiça por conta própria. Esse princípio ecoaria através de toda a Escritura. Deuteronômio proclama que a vingança pertence a Deus. Romanos repete a mesma verdade. A marca de Caim estabeleceu logo no início da história humana que ciclos de violência retributiva não fazem parte do plano divino. Um assassinato não deveria gerar outro assassinato, que geraria outro, numa espiral infinita de sangue. Caim partiu então para a terra de Nod, a leste do Éden. O nome Nod deriva de uma raiz hebraica relacionada a vagar ou errar, conectando-se diretamente à sentença de fugitivo que ele havia recebido. Ali, longe da presença manifesta de Deus, ele iniciou uma nova fase de sua existência. O texto bíblico registra que Caim conheceu sua mulher, que ela concebeu e deu à luz Enoque, e que Caim edificou uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho. Essa informação levanta questões frequentes entre leitores modernos. De onde proveio a esposa de Caim? A resposta mais direta, dentro do contexto bíblico, é que ela era uma de suas irmãs ou sobrinhas. Gênesis 5, versículo 4, informa que Adão gerou filhos e filhas ao longo de seus 930 anos de vida. A humanidade primitiva necessariamente envolvia casamentos consanguíneos, antes que a diversidade genética se estabelecesse e que tais uniões fossem posteriormente proibidas. A construção de uma cidade por Caim também gera reflexão. Ele havia sido condenado a vagar e agora constrói um assentamento fixo. Alguns intérpretes veem nisso uma tentativa de resistir à sentença divina, de criar segurança artificial através de muros e estruturas permanentes. Outros entendem que a maldição se referia mais a uma condição espiritual de inquietude do que a uma impossibilidade física de habitar lugares fixos. De qualquer forma, a cidade de Enoque representa o início da civilização urbana, paradoxalmente fundada por um assassino exilado. Os descendentes de Caim formam uma linhagem distinta registrada em Gênesis 4. Seu filho Enoque gerou Irade, que gerou Meujael, que gerou Metusael, que gerou Lameque. Este Lameque não deve ser confundido com o Lameque da linhagem de Sete, pai de Noé. O Lameque cainita tomou duas esposas, Ada e Zilá, e teve filhos notáveis por suas contribuições culturais. Jabal, filho de Ada, tornou-se pai dos que habitam tendas e possuem gado, desenvolvendo o nomadismo pastoril organizado. Jubal, irmão de Jabal, tornou-se pai de todos os que tocam harpa e órgão, inaugurando as artes musicais. Tubal-Caim, filho de Zilá, tornou-se mestre de toda obra de cobre e ferro, estabelecendo a metalurgia. Sua irmã Naamá também é mencionada, embora sua contribuição específica não seja detalhada. Observai o padrão. A linhagem de Caim, marcada pelo crime fundador, produziu avanços significativos na civilização humana. Técnicas de pastoreio, instrumentos musicais, ferramentas metálicas, todas essas inovações surgiram dos descendentes do primeiro assassino. Deus não impediu que capacidades criativas florescessem mesmo em uma família sob maldição. A imagem de Deus no ser humano, embora danificada pelo pecado, continuou gerando frutos de engenho e habilidade. Porém, a linhagem cainita também perpetuou padrões sombrios. Lameque compôs um cântico de violência para suas esposas, gabando-se de ter matado um homem por havê-lo ferido e um jovem por havê-lo pisado. Ele invocou a marca de Caim, declarando que se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, seria vingado 70 vezes 7. A escalada é perturbadora.
O que começou como proteção divina misericordiosa transformou-se em justificativa para a violência ampliada. O orgulho assassino passou de geração em geração, intensificando-se a cada iteração. Enquanto isso, outra linhagem se desenvolvia. Gênesis 4 registra que Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, nascido após a morte de Abel. Eva reconheceu nele uma substituição divina. Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. De Sete veio Enos, em cujos dias começou-se a invocar o nome do Senhor. A linhagem setita preservou a adoração verdadeira, mantendo acesa a chama da fé em meio a um mundo que se corrompia celeremente. As duas linhagens, cainita e setita, representam dois caminhos distintos da humanidade primitiva. Uma marcada pelo afastamento de Deus, pela violência celebrada, pelo progresso material sem âncora espiritual. Outra marcada pela continuidade da fé, pela invocação do nome divino, pela transmissão de esperança messiânica. Essas linhas eventualmente se cruzariam de formas trágicas, como indica Gênesis 6, contribuindo para a corrupção universal que resultaria no dilúvio. O contraste é instrutivo. Os cainitas construíram cidades, desenvolveram tecnologias, criaram artes, mas também multiplicaram a violência e celebraram o orgulho. Os setitas mantiveram a simplicidade, preservaram a adoração, transmitiram a promessa messiânica. De Sete viria toda a linhagem que culminaria em Noé, e de Noé em Abraão, e de Abraão em Davi, e de Davi no próprio Cristo. A linha desprezada carregava a semente da redenção. A linha gloriosa aos olhos humanos terminaria submersa nas águas do juízo. Isso levanta uma questão incômoda. O que realmente importa aos olhos de Deus? Realizações visíveis ou fidelidade invisível? Progresso mensurável ou adoração genuína? O mundo celebra construtores de cidades. Deus preserva invocadores de seu nome. As prioridades raramente coincidem. Mas o julgamento de Caim continua ressoando através dos séculos não apenas como registro histórico, mas como paradigma teológico. Cada elemento da narrativa carrega significado que transcende seu contexto imediato. A oferta rejeitada ensina que Deus não aceita qualquer coisa, de qualquer modo, com qualquer coração. Adoração verdadeira requer sinceridade interior, não apenas conformidade exterior. Rituais vazios, por mais corretos em sua forma, são insuficientes diante daquele que sonda os corações. O aviso divino demonstra que Deus não deseja a destruição do pecador, mas sua transformação. Mesmo diante do coração endurecido de Caim, houve oferta de orientação, oportunidade de arrependimento, chance de mudar o curso. A porta estava aberta até o último momento antes do crime. O pecado como predador à porta revela a natureza da tentação. Ela não invade sem aviso. Ela se posiciona, aguarda, observa. E o ser humano possui a responsabilidade de resistir, de dominar, de não abrir a porta. A capacidade moral sobreviveu à queda, ainda que enfraquecida. O sangue que clama estabelece que injustiças não passam despercebidas. O universo moral criado por Deus responde ao derramamento de sangue inocente. A terra mesma torna-se testemunha. Nenhum crime é verdadeiramente oculto. A marca de proteção inaugura o princípio de que a vingança pertence a Deus. Justiça humana desenfreada multiplica a violência em vez de contê-la. Limites devem ser estabelecidos, mesmo para punir os culpados. E então chegamos à conexão mais profunda de todas. A marca que Caim recebeu apontava para algo muito maior que viria milênios depois. Ela era uma sombra, um tipo, uma antecipação imperfeita da graça suprema. Toda a narrativa de Gênesis 4 funciona como prelúdio para o Evangelho, que seria plenamente revelado apenas séculos mais tarde. Considerai o paralelo. Caim era culpado de sangue inocente. A humanidade inteira é culpada do sangue de Cristo, o inocente perfeito. Caim merecia a morte, mas recebeu a marca de proteção. A humanidade merece condenação eterna, mas recebe o sinal do batismo e a cobertura do sangue do Cordeiro. Caim foi preservado para viver mesmo sob maldição.
O pecador é preservado para viver eternamente pela graça, mesmo tendo sido amaldiçoado pelo pecado. João, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 11 e 12, utiliza Caim como exemplo negativo. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. O apóstolo identifica a raiz do problema. Caim pertencia ao maligno. Suas obras eram más. Ele odiou o irmão porque as obras deste eram justas. O assassinato foi a manifestação externa de uma realidade espiritual interna. A diferença reside no sacrifício. Abel ofereceu um cordeiro, e seu sangue apontava profeticamente para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tornou-se simultaneamente o Abel perfeito, cujo sangue inocente foi derramado, e a oferta perfeita que Caim jamais logrou apresentar. Na cruz, o sangue divino clamou da terra não por vingança, mas por perdão. Hebreus 12, versículo 24, afirma que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao de Abel. Enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Cristo proclama reconciliação. A marca de Caim protegia um culpado da morte física temporária. A marca da cruz protege culpados da morte espiritual eterna. O sinal no primeiro assassino era externo e visível para a intimidação. O sinal nos redimidos é interno e espiritual, selando-os para o dia da redenção. O que era mera preservação em Caim torna-se transformação completa em Cristo. O assassino permaneceu assassino, apenas protegido. O pecador coberto pela graça torna-se nova criatura, justificado, adotado, herdeiro. O julgamento de Caim, portanto, não se encerra em Gênesis 4. Ele se completa no Gólgota. A pergunta, onde está teu irmão, encontra a resposta final em Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A maldição do solo estéril é revertida na promessa de que aqueles que creem nunca mais terão fome ou sede. A condição de fugitivo errante é transformada na cidadania celestial, no lar eterno, preparado pelo próprio Filho. Quando olhais para a história de Caim, o que vedes? Talvez vejais um monstro distante, alguém tão distinto de vós que sua narrativa parece irreal. Mas considerai com honestidade. Quantas vezes vossa oferta foi motivada por obrigação vazia, em vez de adoração genuína? Quantas vezes o sucesso de outrem gerou em vós não celebração, mas ressentimento? Quantas vezes ignorastes avisos claros sobre pecados à porta, escolhendo alimentar a fera em vez de dominá-la? Quantas vezes mentistes quando confrontados, evadindo a responsabilidade em vez de confessar? Caim não é apenas um personagem antigo. Ele é um espelho. A diferença entre Caim e aqueles que são salvos não reside na natureza do coração, igualmente inclinado ao mal. Reside na resposta ao convite divino. Caim ouviu o aviso e o ignorou. Ouviu a pergunta e mentiu. Ouviu a sentença e reclamou. Nunca, em momento algum, ele se quebrantou em arrependimento, prostrou-se em confissão ou clamou por misericórdia transformadora. A marca que ele recebeu manteve-o vivo, mas não o alterou interiormente. A marca que Cristo oferece não apenas preserva, mas recria. O sangue do novo pacto não clama por vingança contra o pecador, mas oferece perdão ao pecador arrependido. A justiça foi satisfeita na cruz para que a misericórdia pudesse fluir sem comprometer a santidade divina. O primeiro tribunal da história findou com um culpado vivo e marcado, vagando pela terra até que a morte natural adviesse. O tribunal final da história findará com milhões de culpados vivos e marcados, não mais vagando, mas habitando eternamente na presença daquele juiz que se tornou Salvador. E tudo se iniciou ali, naquele campo silente, quando a terra bebeu sangue pela primeira vez, e Deus desceu para exercer justiça, revelando já naquele instante que seu plano incluía não apenas punição, mas um caminho de retorno. A marca de Caim era apenas sombra. A cruz de Cristo é a realidade plena, o sangue ainda clama, mas agora clama reconciliação. Para nos auxiliar a continuar produzindo estes documentários e histórias bíblicas, considerai adquirir o nosso e-book
com mais de 50 orações. É uma forma de abençoar este projeto e, simultaneamente, possuir um guia espiritual para a vossa caminhada. O link para garantir o vosso exemplar encontra-se na descrição. Até o próximo vídeo.